Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Se for possível, eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 24, a partir do versículo 3. Nós vamos ler, vamos meditar um pouco nesse texto, nos fortalecer na palavra de Deus e ajustar os nossos alvos, os nossos objetivos. Como é importante a gente estar sempre lendo, meditando, principalmente nos assuntos que nós mais precisamos crescer. Porque quanto mais você ouve, mais a verdade da palavra de Deus vai entrar na tua mente e os velhos conceitos vão sendo destruídos e a palavra de Deus vai edificando a nossa vida, mudando as nossas atitudes. Às vezes, para nós reconhecermos que nós estamos fazendo algo do jeito errado, precisa a gente ouvir aquela palavra várias vezes, a mesma palavra. É como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Você vai ouvindo a mesma palavra, Deus vai repetindo e a chave gira e a porta se abre. Aí vem as novas fases, o novo tempo. O que diz aí a palavra de Deus? Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Como nós precisamos da sabedoria de Deus. É com ela que nós vamos edificar uma casa forte. Jesus, ele contou uma ilustração sobre uma casa que foi construída na areia e outra que foi construída na rocha. As duas casas enfrentaram as mesmas adversidades: o vento, a chuva, o transbordar dos rios. E uma casa permaneceu de pé, firme, que foi a casa que estava na rocha, e a casa que estava na areia caiu e foi grande a sua queda. Jesus mencionou que a diferença entre essas duas casas estava no seu alicerce e comparou o alicerce com a palavra de Deus, com a palavra que ele pregava. Que aquelas pessoas que ouviam e praticavam era forte como uma casa na rocha. Podia passar pelos mesmos problemas que todos passarão, mas não seriam abalados, não seriam destruídos. E aqueles que ouvem e não praticam porque rejeitam, ou são esquecidos, ou não concordam com a palavra que está sendo pregada, vão ser como uma casa frágil que não tem alicerce, que não suporta, muita coisa já desaba. Como muitas vezes a gente encontra pessoas que
diante das suas lutas, ou quando elas sabem a luta que alguém está passando, ela diz assim: se fosse comigo, não aguentava isso aí não. Eu aguentar isso aí, aguento nada. Por quê? Porque o alicerce é a areia. E já tem outros que têm uma força tão grande, uma capacidade de resistir a situações que muitos são levados a correr, fugir, se esconder, desistir. E eles são ali resistentes, como uma rocha que não se move do lugar. São firmes, decididos. Circunstâncias adversas não tirarão eles da posição que Deus disse para eles permanecer. É nesse nível que Deus quer nos levar. É nesse nível de maturidade e crescimento. Com sabedoria, a casa se firma, se edifica. E com inteligência, ela se firma. Ela se torna uma casa forte. A sabedoria é algo que vem de Deus. Em Tiago, no capítulo 1, a palavra de Deus nos diz como obter a sabedoria. Não é numa universidade, nem numa escola. E nem muito menos ouvindo histórias dos nossos antepassados. Isso é uma forma de conhecimento, de adquirir conhecimento. Que o texto de Provérbios diz que, através do conhecimento, todos os cômodos da casa se encherão de bens deleitáveis e prazerosos. Aí a palavra de Deus está falando de 3 coisas: sabedoria, inteligência e conhecimento. A sabedoria, ela vem de Deus. Está aí em Tiago, no capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vocês necessitam de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. A sabedoria é resultado de oração. Você vai orando e pedindo a Deus, com fé, não duvidando. Não sendo como a onda do mar, que uma hora está na frente, outra hora recua, inconstante. Peça e use. Peça e comece a aplicar ela na sua vida. E você vai ver a mudança nos seus caminhos acontecendo, porque Deus vai lhe guiar. A sabedoria, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é o livro da sabedoria. A inteligência, você vai encontrar várias pessoas, umas são mais inteligentes do que outras. Isso pode ser herdado de maneira genética. É um dom, é uma capacidade que vem com cada pessoa, que pode variar de pessoa para pessoa.
E o conhecimento é aquilo que a gente busca, que a gente corre atrás, que a gente procura ouvir, conhecer, aprender com outras pessoas, com mestres, com mentores. Essas 3 coisas a gente deve buscar: sabedoria, inteligência e conhecimento. São coisas que vão fazer muito bem para a sua vida e para a sua casa, porque a sua casa será uma casa bem firme, bem forte, e Deus vai estar agindo, operando na vida de uma pessoa sábia. Porque os tolos, que são aqueles desprovidos de sabedoria, com as próprias mãos, eles destroem o que é seu. A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica, ela é uma construtora, mas a tola é uma destruidora. Então a sabedoria de uma pessoa vai ficar evidente a longo prazo. Se há mais destruição ao seu redor do que conquistas, é porque está te faltando sabedoria. E eu acredito que nesse momento Deus está gerando sabedoria no nosso coração, porque muitas pessoas são tolas e defendem as suas tolices. E já tem outros que vão admitir que não sabem, que isso já é uma grande coisa. A pessoa reconhecer que não sabe tudo, que precisa aprender, já é fruto do agir de Deus na vida de uma pessoa. E essa sabedoria, essa decisão sábia de querer aprender, já vai gerar mudanças, progresso, porque você só escuta se você reconhecer que você precisa daquilo ali. Então, em nome de Jesus, que Deus te dê ouvidos para você ouvir o que está na palavra de Deus. Aqui em Provérbios, no capítulo 14, versículo 1, diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Você precisa entender que essa casa onde você mora, ela é uma parte de você. Você tem que ser um cooperador com Deus. Você tem que pensar o que eu posso fazer para melhorar o ambiente da minha casa. E quando eu falo nisto, eu não falo apenas de móveis. Eu não falo apenas de piso, de tinta, de reboco, de grade, de porta, de janela. A sua casa, ela tem uma atmosfera. É um ambiente aonde Deus quer se expressar. Aonde Deus quer revelar a sua paz, a sua alegria, a sua presença. E nós podemos cooperar com Deus nesse projeto. Que atitudes eu posso desenvolver que vai gerar paz, vai gerar esse ambiente tranquilo dentro da minha casa? Se eu falar um exemplo mais baixo dentro de casa, eu vou estar cooperando para que a minha casa tenha paz. Se eu ensino isso aos meus filhos, a não bater porta, a não falar gritando, a
a vir até onde eu estou e falar de perto aquilo que eles querem. Eu vou criar essa atmosfera de paz dentro do lar. Se eu for uma pessoa organizada, me esforçar para isso, eu ter um lugar para botar as roupas, eu ter um lugar para botar os calçados, eu ter um lugar para estender a toalha, eu ter um lugar para colocar roupa suja, eu manter a roupa dobrada, a pia limpa, a casa varrida. Esse ambiente, ele vai ficar convidativo para quem nele habita. Ele vai ficar cheiroso. Ele vai ficar um lugar prazeroso. Vai exigir esforço, cooperação, entendimento, que pode envolver toda a família. Mas a mulher ocupa um papel fundamental nesse processo. Quando você decide não fazer as coisas reclamando, porque toda vez que a gente faz uma coisa reclamando é incrível, mas sempre coisas ruins começam a acontecer. Começa a cair no chão, derrama. Parece que a gente fica toda atrapalhada. Porque a reclamação, ela atrai para o ambiente do lar serpentes, demônios. Assim como a gratidão atrai para o nosso lar a bondade de Deus, a paz. Então, se eu começar a entender que a sabedoria vai me guiar nessas atitudes, vai me conduzir a ser assim, e eu desejar ser assim, você vai edificando a sua casa e ela vai ficando a sua cara, e por que não dizer a cara de Deus? Porque essas atitudes revelam a presença de Deus na nossa vida, na nossa casa. Se você começar a se esforçar nessa direção, você vai transformando a sua casa num pedaço do céu. Você vai ver que vai acontecer menos problemas, menos confusão. Nós temos que sair para trabalhar todo dia. Pelo menos quem tem um emprego, e na rua você vai encontrar todo tipo de gente. Gente feliz, gente chateado, gente mal-humorado, gente mal-amado, gente boa, gente ruim. Aí tem o trânsito, aí tem um sol quente, tem as coisas que às vezes não acontecem no tempo que a gente pensou que ia acontecer, que por algum motivo não deu certo ser resolvido naquele dia, naquela hora. Aí vai acumulando um estresse. A gente vai ficando o quê? Tendencioso a ser estressado. Aí você chega em casa, chegou a hora do almoço ou de voltar do trabalho para casa. Se a sua casa não tiver esse ambiente de paz, de sossego, como é que você vai renovar suas forças? Tem pessoas que não têm vontade de voltar para casa, porque é um caos. É menino gritando, ninguém sabe onde é que está o outro par de chinelo, ninguém sabe onde é que está a chave.
Se precisar de uma conta para poder servir de comprovante de endereço, ninguém sabe onde é que foi parar. Não tem organização. Aí começa o quê? A confusão. Ao invés da pessoa renovar as forças, aumenta o estresse, aumenta. E essa realidade, amada, às vezes acontece em casas que tem até empregados, pessoas disponíveis para ajudar, mas mesmo assim, por falta de sabedoria da liderança do lar, tem muitas casas com empregados que é mais desorganizada do que uma que não tem, por causa da falta de propósito e objetivo. Então, qual é o seu objetivo? É uma boa pergunta. Você quer ter um lar, um refúgio de paz? Você quer que a sua família se sinta bem em casa? Você quer construir essa memória na vida dos seus filhos, dos seus netos, que a sua casa é um lugar bom? Então, tem que haver um esforço. Tem que haver um investimento ali, naquele lar. Tem que haver decisões sábias sendo tomadas ali dentro. Uma decisão que traz muita perturbação para o ambiente do lar são os vícios, são as drogas. Quando uma pessoa se recusa a mudar de vida. Porque geralmente, onde tem vícios, tem confusão. Onde tem vícios, tem a falta do respeito. A pessoa muda quem ela é. A pessoa embriagada, drogada, ela chega em casa, algumas chegam quieta. Chega e deita e pronto. Mas quem ficou esperando aquele chegar, tá com raiva. E dificilmente, poucos são os que se controlam diante de alguém que chegou embriagado ou drogado. Poucos são. Por causa também da falta de sabedoria. A pessoa que tem a falta de sabedoria, ela vai discutir com o embriagado, com o drogado, ela vai pedir satisfação, ela vai puxar conversa de assuntos que ela sabe que vai terminar em confusão. Pode acontecer violência física, pode acontecer violência verbal, um começar a xingar o outro, pode acontecer de pessoas que estão iradas ou embriagadas ou drogadas quebrar as coisas dentro de casa, as poucas coisas que ainda tem. Ou então dá a doida da pessoa sair no mundo grande e passar não sei quantos dias fora para fugir da confusão que ela sabe que vai ter quando se retornar para casa. E como ela não quer mudar de vida, o lar vai ficando distante da vida daquela pessoa. Ela passa mais tempo na rua, perambulando, ou na casa de outras pessoas, do que dentro da sua própria casa. Então, é necessário que haja sabedoria. Sabedoria. Você está lidando com alguém que tem um vício, você precisa deixar para conversar com essa pessoa quando ela estiver sóbria. De preferência, venha buscar a Deus. Para que você saiba falar de maneira sábia e tenha o favor de Deus na sua direção. Porque as palavras que nós dizemos para as pessoas, elas entram no ouvido, mas nem sempre chegam ao coração. Às vezes não chega. Entra no ouvido e sai pelo outro.
e não fica nada. Por isso você deve buscar a Deus. Por quê? Porque Deus vai fazer com que palavras sábias, porque nas palavras tolas Deus não trabalha com elas, mas através de palavras sábias, Deus vai agir na vida daquele que escuta, para que essa palavra chegue até o coração. Como nós temos visto algumas mães que têm buscado a Deus pela libertação de filhos dependentes químicos, que muitas vezes elas falavam, às vezes chateadas, brigando: meu filho, você tem que sair dessa vida, você tem que se levantar, você tem que deixar esses maus caminhos, essas más companhias. E ali muitas delas batiam, puniam, tiravam tudo que tinham dado para aqueles filhos e nada resolvia. Mas quando elas se levantaram para buscar a Deus, Deus colocou um desejo no coração do viciado de se tratar. Porque isso Deus faz. E isso é o começo da cura. Como Deus também faz a libertação de maneira milagrosa. Como eu já testemunhei, pessoas que foram libertas dos vícios por um milagre de Deus. Dentro da minha família, eu vi esse milagre de pessoas que eram décadas gastando tudo que tinha nos vícios, e por causa das nossas orações por aquele parente foi liberto. E chegou um dia que ele disse: a partir de hoje eu não bebo mais. E Deus sustentou aquela decisão. Porque você vai orando com sabedoria, fazendo o bem para aquela pessoa todo dia, pedindo a Deus, para Deus operar, libertar, transformar. E chega um dia, meu amado, que a oração, o seu pedido, com fé, Deus atende. Só não atende se você não buscar a Deus. E a maior prova de falta de sabedoria é a pessoa se recusar em buscar a Deus. Porque aí, se a sabedoria vem de Deus, se eu não estou buscando a Deus, aí é que eu não vou ter essa sabedoria. É nunca. Então é assim, meu amado, que você vai começar a ver mudanças acontecer dentro do seu ambiente, de lá, de casa. Eu quero encorajar você a buscar a sabedoria de Deus. Porque eu tenho certeza que você já percebeu que sozinha, você não vai conseguir. Porque sozinho a gente consegue fazer certo uma vez, a gente diz assim: eu não vou brigar, eu não vou reclamar, hoje eu vou me esforçar para fazer tudo certo. Mas sem Deus, sabe o que acontece? Você não aguenta fazer por muito tempo. Aguenta não. Porque esse dever aqui de casa que nós estamos aprendendo hoje é para ser feito todo dia. Não é só uma vez perdida. Ou quando as pessoas ao nosso redor fazem a tarefinha delas, cada um cumpriu com a sua tarefa. Já teve dias na minha casa que eu tive que fazer as minhas tarefas e ainda fazer as tarefas dos demais membros da família, para não perder o ambiente que eu quero que se estabeleça dentro da minha casa, para não perder a paz, para não perder a alegria, para não perder a presença do Espírito Santo, que eu quero que ele se sinta bem na minha casa. Porque vai ter dias assim que você vai ter que fazer essa tarefinha, mesmo quando outros não quiserem fazer. Porque quando você começar a entender que o caminho é por aqui, ainda tem muitas pessoas dentro da mesma casa que você mora que ainda não entenderam. São lentos em também obedecer a Deus. Mas você que quer ver uma mudança,
Você vai se esforçar, vai buscar a Deus com toda a sua força. Você vai depender de Deus. E aí você vai sendo uma mulher sábia que edifica a sua casa. E essa sabedoria, ela vai gerar muitos bons resultados. Eu quero encorajar você a buscar a sabedoria de Deus e aplicar esses conselhos de Deus na sua vida. Deus não criou você para viver brigando, gritando, estressado, correndo para os vícios, para poder amenizar a pressão. Ai, minha cabeça tá quente, eu vou tomar ali uma gelada, né? A pessoa diz assim. Deus não criou você para viver desse jeito. Deus quer te dar um lar abençoado. Deus quer que você tenha uma família feliz, ajustada. Mas isso depende de atitudes que diariamente nós temos que decidir tomar. Dentro de casa, principalmente. Ser um cooperador com Deus. Eu quero orar para que você consiga. E eu quero lhe dizer que na casa de Deus tem paz, tem alegria, tem a presença de Deus disponível para você levar para sua casa. Por que a gente vai para a casa de Deus? É para receber isso que tem na casa de Deus e levar para nossa casa. Aí você ouve a palavra de Deus, ela gera sabedoria no teu coração e você aplica no seu dia a dia e você vai ter uma palavrinha chamada progresso. Você vai ver Deus transformando deserto em jardim. A atmosfera da sua casa vai mudar. Você vai ter uma família feliz, uma família abençoada, porque essa é a vontade de Deus para sua